Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sou sócio proprietário da firma BG Advogados Associados e hoje nós trataremos sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor aplicado ao subsídio consignado, ao empréstimo consignado. Primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor ele se apresenta como uma importante ferramenta no resguardo dos direitos, obviamente, dos consumidores. Haja vista que, se não fosse por ele, diante da nossa conduta, da nossa forma de justiça civil, que depende da norma escrita, talvez houvesse arbitrariedades, abusividades cometidas pelos fornecedores de serviços, produtos, etc. Como é o seu fornecedor de energia, água, gás, como é o seu fornecedor de crédito na situação bancária. Então, como é que o Código de Defesa do Consumidor ele pode resguardar uma relação bancária no que tange aí subsídio consignado? Primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor ele traça o contorno da relação de consumo. E essa relação de consumo, ela se apresenta para toda uma casta de consumidores, não somente aí para o consumo de crédito consignado. Então, o que acontece? Diante do cenário de contratação de um serviço de empréstimo consignado, a gente tem aí o dever do banco de informar o que ele está contratando. Então, chega um senhor, uma senhora, uma pessoa, um sujeito qualquer, querendo um empréstimo consignado. O banco libera, a pessoa que lhe paga libera também, mas a pessoa não sabe, afinal, o que ela está pagando. Isso é muito comum, sobretudo quando o público, o consumidor é idoso. Ele não sabe o que ele está contratando. Ele vai lá, pega um empréstimo de 1.000, vai pagar 5.000, acrescido mais de seguro, mais não sei o que. Enfim, ele está pagando uma tonelada de empréstimo. E o que acontece? Como ele não sabe o que ele está fazendo, ele contrata. Mas é aí onde entra o Código de Defesa do Consumidor no seu resguardo de dever de informação. Outro resguardo que o Código de Defesa do Consumidor visa dar para as operações é a questão de revisão das cláusulas que forem reconhecidamente abusivas. E o que será reconhecidamente abusivos? Que forem ilegais, ou que forem juridicamente reconhecidas por um juiz como irregulares. Como é o caso aí, muitas vezes, o seguro, que também se oferece de forma abusiva no empréstimo consignado, um seguro prestamista, uma venda casada, que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a taxa de juros abusiva, que geram obrigações abusivas. E por isso, é possível, por meio do Código, diante de uma possibilidade posta pelo Código de Defesa do Consumidor, é possível aí a gente fazer a revisão desse contrato. E depois, já na esfera judicial, a possibilidade também de aplicação de alguns outros princípios. O primeiro princípio que salta à mente, aos olhos, é o princípio da inversão do ônus da prova. Ora, diante de uma relação de consumo, a gente tem que entender quem é a parte hipersuficiente e a parte hipossuficiente. Não necessariamente na questão financeira, mas na questão de operação. A parte hipersuficiente é aquela parte que detém todas as informações, tudo que tem de relação com aquele negócio jurídico, ou que deveria ter. Então, que data foi feito o contrato, a posse do contrato, a segunda via do contrato, as condições que foram postas, as propostas que foram apresentadas, etc. Quem que vai ter isso aí? A senhorinha, que não sabe que sequer o que contratou, ou o banco, que tem interesse maior nessa situação, haja vista que se a senhorinha não pagar, ele vai executar aquela pessoa. Obviamente, quando. Então, diante de um cenário, de um processo judicial, a gente pode requerer, mediante o cumprimento de alguns requisitos, que seja invertido o ônus da prova. Então, como a gente já tratou num dos temas repetitivos, o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 400, ele dispõe que requerida pela parte, melhor dizendo, pelo juiz, pela apresentação de documento, caso a parte se negue, vou traduzir para vocês, se nega a fazer, não havendo justificativa plausível, o juiz reconhecerá como verdadeira aquilo que a outra parte que pediu pela apresentação desse documento alegou. Haja vista que, por exemplo, nesse cenário atual, vamos supor, eu pedi para que o banco apresente as propostas do seguro prestamista que foram apresentadas para o meu cliente. O banco não apresentou, se na venda casada, onde estão as outras propostas? Por que não houve a possibilidade de contratação de outros seguros? Então, veja, é uma questão de inversão do ônus da prova. A gente inverteu o ônus da prova do meu cliente, do consumidor, o que tange a apresentação de outras propostas, a gente falou assim, quem detém essa informação é a parte hipersuficiente, que nesse caso é a instituição financeira, e se ela não apresentava, porque ela está mentindo. Não houveram outras propostas, sequer houve possibilidade de contratação de outros seguros prestamistas.
né? E assim se aplica para todo o restante, né, da cadeia da relação bancária, né? Seja empréstimo consignado, seja um financiamento veicular, etc, etc. Né? Então, basicamente o que a gente viu, como o Código de Defesa do Consumidor, atrelado aos seus princípios, regras, né, mesmo as de cunho material e cunho processual, podem ajudar o consumidor a resguardar o seu direito, né, a ter uma relação consumidora, consumerista, justa, equilibrada, e que não cause a ele, né, maiores ônus e não enriqueça de forma ilícita a parte fornecedora, nesse caso, instituição financeira. Por hoje é só. Se quiser saber mais sobre táticas de processo e estratégias de como a gente pode ter maiores chances no processo judicial, acompanhe o nosso canal, veja os nossos vídeos curtos, né, os nossos short vídeos, que lá a gente está analisando os temas repetitivos um a um, né, que tem cunho de ordem processual, e lá você vai tirar algumas informações que são relevantes e eventualmente vai se identificar com alguns dos problemas postos. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.